Olá, queridos, graça e paz, que a presença de Deus, que a palavra do Senhor seja o seu fundamento, o alimento da sua alma, a sua graça, a sua cobertura, a sua proteção. Queridos, na palavra de hoje eu quero comentar com vocês sobre quem são os grandes no reino dos céus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente Mateus capítulo 18, capítulo 19 e tantos outros textos, nós vamos perceber a importância que Jesus dá às crianças. Pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, eu tive a honra e o privilégio de escrever esse livro, Essência e Grandeza no Reino de Deus. Queridos, e ao escrever esse livro, o Senhor me deu muita graça para falar sobre criança, para falar sobre perdão, para falar sobre quem realmente são os grandes no reino de Deus, sobre as grandezas no reino de Deus. Veja bem, nós como igreja, na maioria das vezes, não sabemos o segredo do crescimento, não sabemos o segredo do desenvolvimento. Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos são sobre o segredo das igrejas grandes. Geralmente as igrejas grandes, elas têm atitudes, perfil de igreja grande. E as igrejas pequenas têm atitude e perfil de igreja pequena. Mas veja bem, eu quero lhe pontuar aqui algumas coisinhas que são super importantes para o crescimento de uma igreja. Primeiro segredo, o primeiro item, o primeiro elemento para uma igreja se tornar grande, começa com crianças. Amados, a maioria das nossas igrejas no Brasil e em tantos outros lugares não dão tanta importância para as crianças. Geralmente as crianças ficam no mesmo ambiente que os adultos. Outras das vezes são jogadas para um canto, para uma área, para um espaço, com uma irmã, com um irmão, um obreiro, uma obreira, que não tem qualificação, que não tem preparação para cuidar bem das crianças. Geralmente, trata mal, não sabe o que ensinar, e enfim, as crianças ficam lá enquanto que os adultos ficam nos melhores lugares. Queridos, quer que sua igreja desenvolva? Aprenda isso. Criança é o segredo número 1. Número 2, louvor. É muito importante a música dentro de um ambiente. Música é gatilho. Música marca a vida das pessoas. Que elas possam vir para a igreja e ouvir uma boa música. O terceiro segredo é exatamente a estética, o conforto, o clima, o ambiente onde elas vão estar. Se a sua igreja tem um bom ambiente, um ambiente amável, pacífico, aconchegante, isso vai facilitar a vida das pessoas. E o quarto ponto, que é super importante, que eu quero parar por aqui, é exatamente a ministração da palavra. Queridos, é muito importante quando o ministrante sabe relacionar a palavra e aplicar ela na vida das pessoas. Que ele saiba usar a palavra de Deus trazendo lições e fazendo boas aplicações na vida de quem está ouvindo. Mas veja bem, a nossa temática principal não é este assunto. Isso aqui foi só para você entender um pouco melhor aquilo que Jesus dá de importância e aquilo que é de muita importância dentro da igreja. Então veja bem, em Mateus capítulo 19, versículo de número 13, nós encontramos Jesus falando algo muito importante. Eu quero ler com você. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos sobre elas e orassem, mas o discípulo ou repreendia ou lhes impediam. Queridos, veja bem, aqui nós presenciamos a importância, veja bem, da imposição das mãos. Quando alguém impõe as mãos sobre outro, alguém está delegando bênção, delegando autoridade, delegando comando, está transferindo cobertura, bênção sobre a vida daquelas pessoas. Veja bem, os discípulos ali, sem saber, estavam sendo tropeço, empecilho, obstáculo, para que Deus pudesse dar destino profético para a vida daquelas crianças. Os discípulos simplesmente as impediam, não viam as crianças com tanta importância como Jesus havia. Eles achavam que as crianças eram um problema. Queridos, crianças não são problemas. Crianças são bênçãos, são heranças de Deus. Criança não é tão somente o futuro da igreja. Criança é o presente da igreja. Não tem essa de dizer que as crianças são o futuro, não, querido. Crianças são o presente. Por isso que a Bíblia diz que se deve ensinar a criança, se deve orientar a criança, se deve cuidar da criança, se deve estender a mão para a criança, se deve abençoar a criança, exatamente para quando ela crescer, ela está sendo aquilo que Deus
a preparou, aquilo que a igreja a investiu, aquilo que os pais a cuidaram, aquele destino profético. Aí no versículo de número 14 diz assim, olha só o que Jesus disse. Jesus, porém, disse, deixai vir a mim as criancinhas, não crieis embaraço para que elas não venham a mim, porque das tais é o reino dos céus. Sabe quem são os verdadeiros donos do reino do céu? As crianças, querido. E nós, como adultos, nós devemos ser como uma criança. Nós devemos ter atitude, comportamento, procedimento como criança. Criança não sabe o que é guardar mágoa. Criança não sabe o que é guardar rancor. Criança não sabe o que é guardar uma ferida. Criança, aquilo que ela passa hoje, amanhã, ela já está numa nova fase, num novo momento, num novo período da sua vida. Queridos, que nós venhamos a ter boas atitudes com as nossas crianças. Lá no capítulo 18 de Mateus, no versículo de número 10, a Bíblia diz que cada criança tem um ser angelical que anota, que tem relatório, que faz relatório sobre elas. Veja, eu quero ler com você aqui rapidamente, Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Olha só o que diz. E tendo cuidado para que não subestime nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vê a face de meu Pai. Querido, toda criança tem um ser angelical como seu protetor. Então, cuide bem de suas crianças. Líderes, igrejas, pessoas, famílias, pais e mães. Cuide bem de suas crianças. Abençoe, os oriente, porque as crianças são os grandes no reino dos céus. São os verdadeiros donos do reino dos céus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu quero que você comente. Você está disposto a ter comportamento como uma criança? Posso orar por você? Pai querido, que este homem e que esta mulher que está ouvindo esta palavra sobre os grandes no reino dos céus. Pai, grande diante de ti não são as pessoas que têm títulos. Grande diante de ti não são pessoas graduadas, não são doutores, não são PhDs da vida. Grandes diante de ti não são líderes religiosos ou espirituais ou profissionais. Grandes diante de ti são aqueles que têm comportamento, que se comportam, que têm atitude como a atitude de uma criança. Grandes diante de ti são aqueles que estão dispostos a servir, que estão dispostos a amar, que estão dispostos a cuidar de pessoas. Estes são os grandes. Jesus diz que quem quiser ser grande, que deve ser o menor, que quem quiser ser servido, que deve servir. Assim, Pai, que este homem e esta mulher tenha esta atitude e esta postura. Querido, curta nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe com seus amigos, tá bom? Deus te abençoe.